Olá, amigos, companheiros, companheiras. Para você que está em casa mais uma vez, programa Elucidações Espíritas, com entrevista de dirigentes de casas espíritas, escritores e expositores. Hoje nós vamos entrevistar um trabalhador, Alexandre Vente, né? Ele vem pela primeira vez falar com a gente e nós vamos estar aqui discutindo alguns temas, alguma orientação, algum trabalho que eles realizam na sua casa espírita. Mas antes nós vamos pedir a Deus, a Jesus, os benfeitores espirituais, para estar ao nosso lado, nos fortalecendo, nos encorajando, nos dando força, que você em seu lar possa receber muita paz, muita luz. E nós aqui também, no estúdio. Alexandre, seja bem-vindo. Muito obrigado, Mauro. Muito bom estar aqui. Muito bem. Alexandre, você é da Casa Espírita... Casa Espírita Despertar de Luz, né? Situado no bairro Nova Uberlândia, na rua Joana Costa Ferreira, número 73. Nós vamos falar hoje de apometria. O Alexandre tem um trabalho voltado para essa temática e eu começo a fazer a primeira pergunta: o que é apometria? Muito bem. A apometria é um conjunto de princípios, né, e técnicas de tratamento espiritual que é baseado no desdobramento e na dissociação dos múltiplos corpos, né, e níveis, vamos dizer assim, do ser humano. A gente já conhece alguns, né, a doutrina espírita já nos mostrou vários desses corpos ou níveis, né, tais como o corpo somático, que nós já usamos, o duplo etérico, amplamente citado por André Luiz nas suas obras, o próprio perispírito, com algumas divisões que já são visualizadas, né, com nomes como corpo astral, corpo mental, também citado por André Luiz. Então, nós conseguimos alçar voos sobre essas camadas. Apometria quer dizer o quê? A apometria, um nome assim ao pé da letra, né, significa apo, né, além de, e metria, medida, né? Então, além da medida, né? Então, está tratando justamente dessas contrapartes que são etéricas, né? Além da dimensão do nosso corpo. Você fala em André Luiz, tem alguma citação do André Luiz nas obras dele? Existem citações em Missionários da Luz, Nosso Lar tem pequenas citações, e vários outros livros ainda da série, ele vai comentar, e na verdade ele é pioneiro em alguns termos, né? Então, às vezes, nós, por falta de estudos, ainda não entramos em contato com determinadas terminologias, né? Mas lá em André Luiz, ele vai citar pela primeira vez o termo corpo mental, que é um corpo que está, né? Ele faz parte desse conglomerado chamado perispírito, né? Então, Allan Kardec nos trouxe essa definição, né, perispírito, e hoje acreditamos que, ainda mais com o passar do tempo, vão aparecer divisões, né, para que possa ser feito um estudo mais aprimorado e mais complexo a respeito desse emaranhado que é o perispírito, né? Então já temos essas divisões, né? Já estão sendo citadas em alguns livros, só que ainda precisa de muito estudo. Ainda tem muita coisa para sair. Alexandre, a apometria, existe muita casa espírita realizando essa técnica? Olha, a apometria, ela é uma técnica relativamente nova, né? Então, assim, tem muitas pessoas estão curiosas em saber, né? E é normal ter curioso em qualquer lugar, né? Agora, nós precisamos, eu acho que dentro da doutrina espírita, além da curiosidade, nós precisamos de pessoas que, com essa curiosidade, vão em busca do conhecimento, né? Que é uma bandeira que nós, como espíritas, levantamos, né? Que é a importância de se estudar para que nós possamos ter a famosa fé raciocinada, né? Quando ela chegou até a mim, confesso que nos primeiros momentos eu tive aquele, vamos dizer assim, um pouco de temor, eu fiquei um pouco ressabiado, mas também não fugi à ideia de querer conhecer, né? Me chamou a atenção o que ela se propunha fazer, e então, assim, por vir por parte de uma pessoa da minha família, que é a minha avó, né, obteve mais crédito ainda, né, pela pessoa que ela é, e aí quis conhecer. Então, ao utilizar de um modo parco ainda no início, percebia que as pessoas ficavam melhor
né? Havia melhora por parte das pessoas nas quais a gente utilizava a técnica. Então isso nos motivou a querer estudar mais e continuar mais o trabalho que nós estávamos realizando. Essa técnica é para reforma interior ou é para tratamento espiritual e material? Essa é uma boa pergunta, porque nada, absolutamente nada substitui a reforma íntima. A gente pode até ouvir uma pessoa que vem com uma técnica nova, seja lá qual for ela, e se alguém disser que uma técnica pode promover reforma íntima, a pessoa está em maus lençóis. Na verdade, com certeza, né, não fará isso, porque nada substitui o esforço da pessoa em querer melhorar-se, em vigiar principalmente as mazelas que contém dentro de si mesmo. Mas em que ela vai conseguir auxiliar? Ela vai conseguir tratar alguns estados energéticos autoinduzidos, né? Porque muitas vezes nós mesmos causamos processos obsessivos em nós mesmos, através dos nossos fluxos de pensamento. E também vai auxiliar na própria questão de desobsessão, no sentido de que, em se ajudando, né, esse, entre aspas, obsessor, que a gente nem gosta mais de usar essa palavra, né? Na verdade, a gente entende que obsessor, na verdade, é o que foi mais prejudicado, né? E talvez sejamos nós, os encarnados, os verdadeiros obsessores. Então, assim, a gente consegue, com o auxílio dessa técnica, promover um auxílio em ordem energética para esse espírito que às vezes acompanha alguém, e também para as mazelas que a pessoa carrega através desse desregulamento mental que ela mesma pode proporcionar. Mas, como todo centro espírita, como nós somos, a maior indicação não adianta você tomar um passe, sendo que se você não mudar os seus hábitos, não adianta você querer tratar de determinada doença que hoje em dia é tida como psicossomática, né? Como, por exemplo, as doenças autoimunes. Não adianta você tentar fazer isso, sendo que você não trata a parte mais importante, que é o fluxo de pensamento que provém de você mesmo, que vai desregular o seu corpo, né? Então, acho que ela não substitui de forma alguma a reforma íntima. Tá. Mas entra o quê? É mais ou menos igual um trabalho que é muito comentado e falado, desobsessivo. Inicia com estudo, todo mundo faz comentário, e depois vem o quê? Vem a parte prática. Vem a parte prática. A prática, eu acho que é legal, eu acho que seria interessante nós falarmos um pouquinho do histórico. Do histórico. Porque assim, como é que surgiu essa... eu vou procurar ser bem breve, né, para não tomar muito tempo, mas essa ideia da apometria surgiu com um pesquisador porto-riquenho chamado Luis Rodrigues. E ele desenvolveu uma técnica que chamava hipnometria. Então, nessa técnica, o que ele fazia? Ele submetia a pessoa deitada a pulsos. Pulsos dessa forma assim, ó, contando, né? 1, 2... Só que antes de dar esses pulsos, ele submetia a pessoa a um comando mental, né? Então ele falava assim, ó, agora você vai dormir e você vai sentir o seu corpo leve e no final desses pulsos que eu vou dar aqui, você vai estar sentindo isso. Então seria um trabalho de desobsessão com a pessoa presente. Com a pessoa presente. Né? Não é só desobsessão, porque tem coisas que a gente trata muito isso lá no centro, que a gente tem costume de pôr culpa tudo nos espíritos, né? Claro. E esse problema é grave, porque assim, coitados dos espíritos, às vezes não tem nenhum espírito perto e, na verdade, nós somos os auto-obsessores, né? A maioria das vezes. Na maioria das vezes, é verdade. Então, o que acontece? Nós temos, com essa técnica, a gente consegue, não é essa hipnometria, porque a gente não tem hipnose, né? E isso o Dr. José Lacerda, que foi a pessoa que, vamos dizer assim, entre aspas, organizou essa... E o Dr. Lacerda era um espírita? Ele era um espírita muito atuante em Porto Alegre, médico, né? E fazia parte do membro de médicos lá do Hospital Espírita de Porto Alegre. Então, ele foi chamado a conhecer esse Luis Rodrigues, que ele não conhecia, foi chamado a conhecer, esse homem estava lá em Porto Alegre e quis fazer uma demonstração para que as pessoas pudessem ver. Ele foi, com mais outros médicos, né, assistiram a apresentação. E, por algum motivo, né, ele se sentiu muito interessado, alguns médicos não deram atenção, somente ele e um outro médico chamado Dr. Conrado Ferrari realmente se interessaram. Ele chegou em casa imediatamente e quis usar esse sistema de pulsos energéticos, né, que a ideia dos pulsos é coordenar os fluxos mentais das pessoas presentes em direção a algum lugar.
E aí ele fez com a esposa dele. Então a esposa dele relatou imediatamente após a técnica que ela conseguiu se desdobrar de uma maneira consciente. Então esse que era o ponto. Então ela conseguiu desdobrar de maneira consciente utilizando essa técnica onde o magnetismo favorecia esse desdobramento. E aí o que aconteceu? Ele começou a estudar isso. Então ele tinha um grupo espírita, né, que inclusive se reunia, né, nesse hospital, e começaram a utilizar a técnica dia após dia, né, com comandos mentais. Não, então, por exemplo, ele falava assim, ó, vamos mentalizar uma energia passando pela cabeça dessa senhora, né, uma pessoa que estava com dor de cabeça, por exemplo, né, e vamos mentalizar essa energia limpando a cabeça dessa pessoa desta forma, de cima para baixo, proporcionando isso, proporcionando aquilo. E dava os comandos. Então, nesse momento, com os comandos, com 7 pulsos, 8, 10 pulsos dessa forma aqui, ele começou a usar todas as pessoas direcionando para essa mesma ideia. Então, um direcionamento geral, né, onde o fluxo de todos os médiuns ia para essa pessoa. E aí a pessoa começou a melhorar. Então ele começou, dentro dessa pesquisa, verificar assim, peraí, o que está acontecendo? Ele teve uma atitude científica, né? A exemplo de Kardec, né? Que ele não aceitou nada, ele começou a pesquisar e ver o que estava acontecendo. Então ele começou a elaborar teses de trabalho. Algumas não davam certo, outras davam. E essas que foram dando certo, finalizaram em 12 leis, 12 enunciados de utilização dessa técnica. E é o que nós fazemos hoje, né? Então, a gente, por exemplo, pessoas que chegam, às vezes no grupo, com uma situação, por exemplo, assim, olha, fui ao médico e tem uma dor terrível no meu ombro. Fui em 3, 4 médicos, não tem nada. Os médicos falam que eu estou com frescura, mas eu estou com dor. Aí, a gente utiliza essa técnica com a pessoa. Então, os médiuns conseguem ver de alguma forma um pouquinho melhor o que está ocorrendo do ponto de vista energético e às vezes verificar se isso pode ser, por exemplo, a presença de um irmão desencarnado, se existe uma ligação muito afim com... Reflexo condicionado, autossugestão, questões inclusive que podem ser, nós temos estudado muito isso, questões de reflexos de outras vidas, que é bastante comum. É bastante comum, Porque hoje em dia, muitas vezes, o que as pessoas tratam como obsessor, na verdade, são reflexos de vidas passadas, né? Então a pessoa não tem condição, né? E assim, como a gente estuda muito, a gente sabe que existe o nosso agregado hoje, ele é o somatório de 2 camadas principais, o consciente e a inconsciente. A inconsciente vem em forma de sentimentos que nós não sabemos explicar. Exemplo, quando nós chegamos a um determinado local que nós nunca vimos, nos dá uma sensação, uma emoção gigantesca, a gente não sabe por quê. Uma das hipóteses é que talvez nós já tenhamos estado nesse local, por exemplo. Então o nosso consciente pode nos dizer alguma coisa nesse sentido. Ou uma sensação parecida, ou uma dor, ou qualquer tipo de situação parecida, né? E o consciente? O consciente a gente consegue tratar de alguma forma, mas o inconsciente ele não nos dá explicação, né? Então, por exemplo, os traumas, nós sabemos que nós podemos carregar traumas não só da nossa infância, desde o útero materno, mas podemos trazer traumas bem fortes de outras vidas, né? Exemplo de pessoas, por exemplo, um caso clássico, pessoas que têm medo de insetos. Conheço pessoas, né, que tinham medo de inseto, que era um medo assim, assombroso. A pessoa não podia ver um pequeno bichinho e já disparava a chorar. Pessoas como essa foram atendidas no nosso grupo. Quando a gente verificou, ela acompanhou, por exemplo, o desencarne, ou ela teve uma situação traumática onde ela lembrava muito de uma associação de um inseto peçonhento, né? E aí, tratando essas causas através de... Isso é um reflexo condicionado. Sim. Você consegue, através dessa técnica, minimizar esses fluxos de pensamento. Então, até nessa parte do agregado psíquico, essa técnica consegue atuar. Ou seja, de alguma forma, acalmando, tirando um pouco o foco desses fluxos de pensamento para a pessoa. Então, ela vai começando... Não é que ela vai de uma hora para outra deixar de ter o problema. Mas o que a gente percebeu utilizando? Essas pessoas, elas começam aos poucos perder aquela resposta que elas tinham a despeito desse sentimento, a despeito dessa lembrança que muitas vezes elas não sabiam controlar.
Muito bem. Alexandre, vamos ter uma pausa agora. Eu quero convidar as pessoas que estão nos acompanhando em casa a ser um voluntário da Clínica Jesus Nazaré. Você, amigo, amiga que nos acompanha, nós queremos te convidar nesse momento a ser um doador, ajudar a Clínica Jesus Nazaré, uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Nós precisamos muito da sua ajuda. Você pode fazer uma visita, levar suas doações, você pode marcar uma visita antecipada no telefone 3235-3129 ou 3234-8712. Aguardamos você para sermos nossos doadores. Retornando aqui, entrevistando Alexandre Vente. Falou certo. Da Casa Espírita Despertar da Luz, situado no bairro Nova Uberlândia, na rua Joana Costa Ferreira, número 73. A apometria seria uma inovação na doutrina espírita ou ela não tem uma ligação com a doutrina de Kardec? Essa é a pergunta mais legal de responder. Porque, assim, o que acontece? Né? Eu sou espírita, né? E nosso grupo, nós somos agora, na verdade, uma casa espírita. Né? Então, nós sabemos muito bem, né? Todo mundo sabe, acho que já é um jargão, do espiritismo ser uma doutrina extremamente, né? Ela está aberta, né? E ficou bem claro isso, que novos conhecimentos viriam. Até por esse motivo, eu no início, quando tive os primeiros contatos, né, eu me propus a conhecer para que eu pudesse primeiro ter a minha opinião, né? E a opinião ela se torna mais fácil de ter quanto mais você estuda, né? A gente vai tentando. Então, a inovação seria? Ela veio, eu acredito que ela veio sim, ela veio somar, né, a todo o caractere espírita. Ela não fere. Porque assim, se ferisse, com certeza eu já não estava mais nessa lida que nós estamos levantando. E uma coisa que me preocupa muito, e se eu falo para você, assim, tentando sempre usar de consciência do que eu faço, é porque você vê pessoas, por uma extrema falta de conhecimento, tratar a apometria como se fosse uma religião. Meu amigo, esse é um grande problema. Então, o que acontece? As pessoas, elas começam, às vezes, a falar de apometria como se fosse uma religião. E isso é um absurdo. A apometria é apenas uma técnica. Uma técnica. É nada mais, nada menos que uma técnica, Mauro. Inserida no centro espírita. Acreditamos plenamente que é uma técnica que, à medida que as pessoas se predisporem a estudar mais, muitos já estão fazendo isso. Só para você ter uma ideia, Mauro, no nosso grupo nós temos muitos médicos espíritas que estão lá conosco. Nós temos oncologistas, nós temos psiquiatras, temos psicólogos que estão lá. E, pare e pense, pessoas que estão na ciência, que são extremamente questionadoras, né? Que estão fazendo parte do nosso grupo, que estão atuando junto conosco lá. Por quê? Porque nós acreditamos que tudo tem que ser razoável. Se alguma coisa me parecer incorreta, eu não posso seguir. Alexandre, nessa técnica, vocês atendem também os frequentadores, os participantes, ou só as pessoas que chegam para ser assistidas? Porque existe uma fala que nós ajudamos muitas pessoas de fora e esquece que está dentro da própria casa espírita, precisando de muita ajuda, e a gente às vezes esquece ele, né, de fazer um trabalho com ele individual, de ouvi-lo mais, de oferecer um trabalho diferenciado para ele adquirir mais um equilíbrio emocional. Isso tem lá ou é igual a outras casas também que nós temos por aí, que está sempre atendendo o que chega de fora? Até vezes o cara que está lá dentro do grupo não é atendido. Não.
Não tem como. Não tem como ser de outro jeito. Tem que atender, tem que ser utilizado a mesma coisa que a gente faz para os outros, a gente tem que fazer para o nosso companheiro de casa. É muito parecido, inclusive, com uma sistemática que existe no meio dos psicólogos. Não sei se você sabe, todo psicólogo, para que ele possa atender alguém, ele tem que impreterivelmente ser tratado com outro psicólogo. Ele tem que ter um embasamento. Por que ele tem que ter? Porque ele vai lidar com energias, situações, problemas de várias ordens, inclusive, agora assim, de um ponto de vista olhando mais espiritualmente dizendo, de questões obsessivas. Tá, mas vocês lêem o livro dos espíritos, o livro dos médios? Nossa, não tem outro jeito. O Evangelho. O que nós mais falamos lá é que não tem como como que nós vamos ser espíritas se nós não estudarmos as obras básicas? Como que eu posso me dizer espírita se eu não estudo as obras de André Luiz? Vocês têm encontrado dificuldade com um movimento espírita de rejeição ou aceitação? Olha, eu acho que tempos atrás, né, já houve uma coisa assim mais assim arredia. Hoje né? não. Porque eu acho que tudo que chega de novo... Todo novo é duvidoso. Não tem comparação. Eu vou falar de uma comparação que não serve de comparação, né, devido ao tamanho da pessoa que eu vou falar. Vou falar do Chico Xavier. Todo mundo sabe que quando o Chico Xavier lançou o Nosso Lar... Tem muita todo mundo, por quê? Porque eles não acreditavam que é possível ter cidade espiritual com objetos voadores, com naves, né? Acharam aquilo um absurdo. Mas aos poucos a verdade foi transparecendo. Né? Então, foi conscientizando. Eu acredito que também tudo que está errado, Maurinho, se for ruim ou se for errado, não vai continuar. Mas existe livro específico? Existem vários. Psicografado ou existem livros estudiosos escrevendo? Não, existem livros psicografados, existem muitos cientistas espíritas pesquisando. Né? Então você tem, por exemplo, primeiramente, os livros do Dr. José Lacerda, né? Que ele começou com um livro que chama Energia e Espírito, onde ele mostra para o mundo pela primeira vez esses estudos dele. Ele é um estudioso, além de ser médico, ele é um estudioso de física, de física quântica. Então, assim, ele não dava ponto sem nó, ele sabia bem o que ele estava querendo falar. E hoje nós temos uma série de livros... Esse grupo é aberto, chega assim, ou tem que fazer uma inscrição para fazer... Não, então assim, vamos falar. É uma reunião pública. É uma reunião pública. Temos, não é assim, nós temos, para usar a técnica, tem que ter estudo. Muito. Pois é, mas assim... Não é qualquer um que chega e vai querer já participar disso aí. Não tem como. Não, para fazer o tratamento, seria o quê? Quem quiser receber um tratamento... É só nos ligar lá e ter um agendamento. Aí é uma reunião pública para o grupo Não. Nós temos salas de atendimento. Então, nessas salas de atendimento, vão ter, em média, de 10, 12 médiums, e nós atendemos uma pessoa por vez. Tá, o que seria... Eu já vi alguém falar sobre... Vamos fazer uma varredura. Levantar. Eu já ouvi esse termo, mas eu não conheço. Eu não vou falar... Não é nesse sentido. Não vou falar eu não vou falar do que eu não conheço, tá? Porque eu sinceramente até hoje eu nunca participei de uma... Tem um médico vidente que fala, esse é assim, ele vai descrevendo a situação da pessoa, do indivíduo. Na verdade, o que acontece no nosso grupo é assim, nós temos, a partir do momento que a gente começa a utilizar a técnica, né, que a gente abre a faixa vibratória da pessoa através de pulso magnético, né? Então tem um estudo por trás. Tem que ser um grupo muito afins, né? Tem que ser um estudo afim, principalmente em moralidade e em estudo. Porque não é uma técnica assim pra você qualquer um se pega, lê rapidinho e já sai fazendo. Não dá. Tem um monte de conhecimento para estudar. Então, assim, nesse livro a gente tem que... A pessoa para poder, por exemplo, participar do grupo como esse, para ser um terapeuta, vamos dizer assim, né? Para ajudar as outras pessoas, tem que ter no mínimo 1 ano e meio de estudo específico, sem contar a base. Porque assim, não tem como a pessoa sem base, sem conhecer o livro dos Espíritos, dos Médios, Céu e Inferno, Evangelho, a Gênese, de querer entrar nesse assunto. Porque esse assunto ele vem agregar a base, né? E não fere a base. Tem alguns estudiosos que falam que o indivíduo acreditar e aceitar que a espírito leva mais ou menos 10 anos, a não ser que ele já tenha uma maturidade de outra vida, né? Até ele, às vezes ele está há 10 anos, 15 anos e ainda não compreendeu. O grupo tem que ser muito afins. Muito.
a frequência... Frequências, temos que ser criteriosos. Com horário? É os mesmos critérios disciplina. Claro. Para e pensa, são os mesmos critérios de um grupo, por exemplo, de desobsessão, grupos de passe, por exemplo, né? Porque assim, caiu por terra já, né, Maurinho? A ideia de que pode dar passe assim, qualquer um, pode sair dando passe. A pessoa tem que ter uma preparação, todo mundo sabe disso. Não é, hoje em dia a gente caiu aquela ideia só da boa vontade. Mas hoje precisa de estudo. Como é difícil coordenar um grupo assim, né? Porque Olha, a minha primeira experiência como líder de grupo, né, presidente hoje desse centro, eu sou ainda um verdadeiro aprendiz, eu estou caminhando, né, meus primeiros passos, feliz com o grupo que nós temos, mas não é fácil. É um aprendizado. Você que já tem muita experiência, nós nos conhecemos há tanto tempo, né, Mauro? E tenho um respeito muito grande por você. Eu estou aprendendo. Eu também, então somos dois. Mas assim, então é muito difícil, porque todo mundo quer as coisas fáceis, né? E quando você chega com regras, né? As pessoas, por exemplo, todo mundo quer ser médico, mas ninguém quer fazer reforma íntima. Não quer desenvolver mediunidade. Mas não quer fazer campanha do quilo, não quer participar dos estudos, né? Então, assim, eu gostaria de dizer que, acima de tudo, Mauro, acima da questão da técnica que nós utilizamos, antes de tudo, nós somos um centro espírita. Um centro espírita que agora, com essa casa que nós conseguimos... com essa sede que nós estamos agora utilizando, que não é a nossa sede ainda, mas está empréstimo por parte do meu companheiro, nós estamos conseguindo fazer tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer, né? Nós já temos uma série de atividades que nós realizamos, como a campanha do leite, nós fazemos bazares, né? Bazares a preços módicos, obviamente, né? 2 vezes ao ano. Nós temos a nossa pizza que nós fabricamos, né? Que nós estamos utilizando esses recursos para construir a nossa casa, né? Construir o nosso local. Nós temos os nossos passes aos enfermos, que nós já fazemos há muito tempo, que nós vamos nas casas. Essa semana agora, nas próximas 2 semanas, estamos iniciando a nossa reunião pública. Nós, como centro, estamos apenas 2 semanas no local, né? E já vamos instituir a nossa reunião pública. E que, no nosso ver, é essencial para que uma casa seja aquela casa espírita, né? Você possa assistir uma palestra, tomar seu passe. Então isso é um motivo de muita alegria para nós, porque não quero que as pessoas pensem que o nosso grupo é um grupo apometria. Entendeu? Não é, nós somos uma casa espírita. Muito bem. Alexandre, qual os dias de reuniões públicas que a pessoa pode... Então, nós vamos implementar, provavelmente agora, a partir daqui 1 ou 2 semanas, nós vamos ter a reunião pública às segundas-feiras. É horário? Olha, nós vamos colocar provavelmente 7 horas. 7 horas. 7 horas. Mas nós estamos assim, terminando de acertar, mas já tá certo. Nós temos os dias de estudo, que são abertos às pessoas que querem conhecer. Esses estudos, eles abrangem tanto as obras básicas, quanto as obras que relacionam também ao conhecimento da apometria. Acontece no domingo, tá? Nós damos cursos de iniciação também à apometria, né? Onde nós pedimos às pessoas requisitos básicos, tais como conhecimento do livro do Espírito, conhecimento do livro dos médiuns, né? Tá certo. Alexandre, agradecemos a sua participação, a ajuda que essa Casa Espírita, essa Despertar de Luz é uma doadora, né, da Clínica de Jesus Nazaré. Nós temos recebido várias doações de vocês, todo mês é mensal, né? E nós vamos continuar fazendo. Nós estamos numa fase de adaptação, mas vai ter mais. Agradecemos, a clínica agradece toda a diretoria e as pessoas que estão ali, né, idosos e pessoas portadoras de transtornos mentais. Nós desejamos a você e o grupo muito trabalho, Não falta. E muita coragem, né? Porque iniciar um trabalho é fácil, agora manter o trabalho é mais difícil, né? E tem que ter muita persistência, né? E que vocês tenham muita persistência e continuem sendo um braço direito da Clínica de Jesus Nazaré. Nós estamos Leva um abraço a toda a sua diretoria, todo o grupo lá, né? E que em outro momento você retorna para a gente conversar mais. Vamos sim, tá vai ser um prazer. Então, você que mora aí próximo ao bairro Nova Uberlândia, é um bairro bonito, até passei por lá. Bonito. Rua Joana Costa Ferreira, número 73, segunda-feira, às 19 horas. Isso, nossa reunião pública vai começar provavelmente agora, daqui 2 semanas, iniciam-se as nossas primeiras reuniões públicas nesse novo local. Tudo bem. Então, fique com Deus. Gente, obrigado. Fica com Deus, um forte abraço e até a próxima semana.